Fala, Dev, bem-vindo de volta aí ao nosso projeto. Vamos trabalhar hoje para poder concluir o nosso elemento aqui do feed do Instagram. E vale repetir que para você que está chegando agora, esse é o 11º vídeo da nossa série, 10º vídeo de tutorial. Então vou deixar a descrição aqui dos vídeos anteriores, na verdade o link, né, dos vídeos anteriores aqui na descrição desse vídeo, para você acompanhar desde o início, entender do que se trata o nosso projeto e vir com a gente aí nessa empreitada para poder desenvolver esse aplicativo. E para você que já está seguindo aí desde o início, vamos continuar aqui com a construção do nosso feed. A gente vai trabalhar aqui com o que ficou faltando, que é a descrição da postagem também, quando ela foi postada. Mas antes disso, a gente tem aqui uma oportunidade para poder fazer uma melhoria no nosso código. Vamos começar com uma refatoração. Talvez você já até observou que aqui a gente tem uma repetição de código. Esses images aqui, desses elementos, eles têm um código muito parecido. Na verdade, é o mesmo código que está mudando aqui, é somente qual é o ícone e qual é a descrição de conteúdo. Então, para poder limpar o nosso código, deixar essa classe aqui mais resumida, a gente pode extrair, que vocês vão ver aqui que a gente extraindo esse image para um outro método, a gente vai conseguir limpar bem esse código e evitar também a repetição. Então vamos começar, vamos fazer aqui embaixo um composable, que a gente cria uma função que a gente vai poder chamar ela de feed item. Feed item, não, deixa eu corrigir que feed item já é o nome da classe aqui que a gente está trabalhando, feed icon, que é para poder centralizar justamente os ícones do nosso feed. Vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Esse pode ser qualquer um desses três, vou copiar esse terceiro. E só lembrando, se você está querendo aprender, está querendo aprimorar, o ideal é que você digite mesmo, porque vai te ajudar a fixar e aí pensando no que você está fazendo enquanto você trabalha aí. Copiei só para poder adiantar aqui para o nosso vídeo. Então, vamos colocar aqui alguns parâmetros nessa função, que é o que a gente vai passar, o que a gente precisa. Aqui já ficou em vermelho, então a gente já consegue entender o que ficou faltando, o que a gente vai precisar passar. Por quê? Aqui ele está procurando o comment icon e a content description também desse comment, que está na outra função. Então, nessa segunda função, ele não tem acesso. Então, a gente vai passar aqui por meio de parâmetros. Então, a gente cria aqui um primeiro parâmetro. Vou colocar aqui uma anotação, drawable has. Vou chamar de icon. 2 pontos, vamos colocar o tipo, que é inteiro. Então, int, vírgula. E vamos colocar também o segundo elemento que a gente vai ter, o segundo atributo, que vai ser o content. Opa, tá errado. Content description. 2 pontos, o tipo desse atributo vai ser string. Está escrito errado, está faltando um S aqui. Content description. Agora sim, então aqui onde está comment icon, vai poder ser tanto comment como like, como de compartilhar. Então a gente coloca icon. A gente está criando aqui o método e a ideia é que fique genérico mesmo. E aqui, content description. Vamos identar? Selecionei, Ctrl Alt L, melhorou. Então a ideia, como eu falei, é substituir essa repetição de código. Então como a gente faz? A gente vai substituir esse image por um feed icon. O que a gente precisa passar? Como a gente criou aqui, os parâmetros são, primeiro, o próprio ícone. Então vou colocar like icon. E aqui a descrição de conteúdo, que vai ser também a do like content desk. E agora eu posso apagar esse image. E vamos fazer a mesma coisa para os próximos dois aqui, ó. Feed icon, message icon e message content desk. Podemos apagar aqui também. E por último, feed com maiúsculo, feed icon. Sempre lembrar de não confundir, igual eu confundi ali no início. Feed item é o nosso elemento completo. Feed icon é onde a gente está puxando apenas os nossos ícones. Então, feed icon, comment
comment icon, comment, content desk, e agora a gente pode apagar também. Olha como é que já deu uma limpada aqui na nossa classe. A gente diminuiu todas aquelas linhas de repetição por essas 3 linhas, que agora parece até que está repetido, mas não está, porque a gente está passando elementos diferentes em cada uma delas, porque a gente está trabalhando aqui com algo centralizado, algo mais genérico. Então fica uma dica em especial para quem está começando aí, porque a gente consegue simplificar, deixar mais legível, facilitar a manutenção, inclusive, do nosso código, trabalhando dessa forma, com o objeto aqui mais centralizado. Vou pôr aqui para carregar, para vocês verem aí como que vai ficar o resultado. E finalizando essa parte, a gente vai sim começar a trabalhar aí com a nossa descrição. Então aqui ó, ficou certinho exatamente da mesma maneira que estava, a gente só fez uma movimentação de código mesmo, que deixou aqui a nossa tela mais limpa, mais fácil de compreender e de mexer. Vamos só lembrar aqui agora nessa parte importante, para não acontecer o que aconteceu quando a gente estava trabalhando no topo desse elemento, de construir o próximo dentro dessa row. Vou até apagar esse espaço aqui, pronto, que aí a gente não corre esse risco, porque às vezes com muita coisa na mesma classe pode ficar um pouco confuso. Só uma observação, esse outro image eu deixei porque ele tem algumas configurações diferentes. Talvez a gente consiga melhorar um pouco isso, fazer ele também de uma forma mais genérica, mas vamos deixar isso para uma refatoração futura. Vamos descer aqui então e começar a criar a nossa descrição da postagem. Então para isso a gente vai criar uma row. Vou abrir aqui esse construtor, a gente vai usar um modifier, mais um aqui, modifier. Na linha de baixo, ponto, a gente vai deixar aqui um padding na horizontal, então padding horizontal, que vai ser spacing small, de 4 dB. Linha de baixo, vamos fazer também um padding top, spacing large. Beleza? Vamos identar, selecionar aqui a row, Ctrl Alt L, está identado. E vamos começar a trabalhar aqui dentro com o nosso elemento de texto, text, que tem a descrição da postagem. Como vocês usam o Instagram, e vocês vão lembrar que nessa parte fica o nome do arroba, um espaço e a descrição. Na verdade, não é o nome do arroba, o próprio arroba e a descrição da postagem. Então, para isso, a gente vai fazer aqui feed.usernickname feed. Assim, estou puxando maiúsculo, não vai funcionar, porque a referência que a gente precisa aqui é da variável que a gente está enviando. Então, feed minúsculo, ponto, usernickname, espaço, coloco um maisinho aqui antes, coloco o espaço, outro maisinho, feed, ponto, description. Tem formas melhores de concatenar, a gente vai fazer assim para poder iniciar, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Dá uma vírgula aqui, vamos colocar um modifier para trabalhar com estilo. Modifier, linha de baixo, ponto, e vamos colocar aqui um padding, que vai ser horizontal. Esse padding pode ser o spacing médio. Então, space médio, vírgula, linha de baixo, um overflow. Vamos colocar aí text, overflow, ponto, elipse, para finalizar com os 3 pontos, caso seja necessário. Aqui mais um text. Na verdade vai ser um text aligned, então letra minúscula, text aligned agora sim com letra maiúscula, ponto, start também com letra maiúscula, que a gente vai estar sinalizando dessa forma que o alinhamento vai ser no início, no start. Então vamos identar, marque esse texto, Ctrl Alt L, e vamos rodar para ver como é que vai ficar. Rodar no nosso emulador.
Pronto, rodou. Vou minimizar aqui, colocar code. Minimizar aqui também para a gente poder visualizar melhor. Então, ó, apareceu, beleza, aqui a nossa descrição da imagem. Tá certinho, o arroba é de Assis, então apareceu de Assis, espaço, e a descrição da imagem, como a gente colocou aqui mesmo. Mas aqui a gente já começa a notar que a gente tem alguns problemas. O primeiro deles, no Instagram, o arroba, ele fica em negrito e o restante da descrição, ele não fica em negrito. Então, vou dar um zoom. A gente já tem esse primeiro problema aqui. Isso acontece porque tem formas diferentes da gente fazer isso aqui. A gente poderia, por exemplo, ter criado um text e colocar o texto no estilo negrito para poder ser o nosso arroba e em sequência outro text para poder ser a nossa descrição. Mas aí a gente teria aqui talvez um problema de espaçamento, que uma descrição grande ela ficaria toda alinhada aqui depois desse arroba, então ficaria um espaço aqui do tamanho do arroba. Tem formas da gente resolver isso, mas eu acredito que a mais simples, que é a que vai nos atender aqui, é fazer em um text só. E a gente tem, pessoal, formas de trabalhar para que o nosso text ele tenha dentro do mesmo texto algum elemento em negrito ou até em uma cor diferente e um outro elemento com uma configuração também diferente. Outro problema que a gente está tendo aqui é que está tendo um espaçamento grande nas linhas e no Instagram não é assim. Então vamos começar a resolver esses problemas. Vou minimizar aqui o nosso emulador. Vamos aqui na classe de Type. E aqui já estava até selecionado. A gente está usando esse bodylarg para poder trabalhar com as configurações de texto padrão. E tem esse line-height, que está definido como 24, que é o que faz criar aquele espaço entre as linhas. E também tem esse letter space, que está com 0.5, é um space pequeno, mas a gente não vai precisar aqui para o nosso elemento, para deixar mais próximo do aplicativo que a gente está simulando aqui, né? Então vamos apagar tanto esse letter space como esse line-height, aqui na classe de tipografia, que está na pastinha de tema. Vamos voltar e vamos resolver agora também esse problema da configuração diferente aqui do nosso texto. Então vou dar aqui um espaço. Para essa solução a gente vai usar uma build annotated string. Então vamos montar ela aqui, eu vou explicar resumidamente como funciona, mas eu recomendo também que vocês pesquisem um pouco mais, porque eu não vou entrar muito a fundo. Então vou criar aqui uma val, a gente pode chamar de description, igual, agora o tipo, build annotated string. Aí aqui a gente tem o escopo dela. Vamos colocar aqui with style. With style, será que é essa anotação correta? Deixa eu conferir aqui. Ah, estava escrito errado. Vamos lá então, um with style. Dentro dele ele vai ter um style, que vai ser um span style, onde a gente vai poder aqui dentro colocar uma font weight diferente, que no caso vai ser negrito. Então a gente vem aqui com font weight, que não é negrito, né? É bold, font weight, ponto bold. E vamos abrir aqui mais um escopo. Abre aqui as chaves. E aqui dentro a gente vai colocar o elemento que a gente quer que tenha essa configuração, que é o negrito, ou a font weight bold. Então eu faço aqui dentro um append, e aqui eu coloco o arroba, que é o feed, minúsculo, ponto, user nickname. Então aqui, essa string, que eu já vou até substituir aqui, ó, vamos colocar no text description. Ela já contém, com a fonte bold, o font weight, o arroba do nosso usuário. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de um espaço. Então, fora desse escopo aqui, desse estilo, porque tudo que colocar aqui dentro vai ter essa configuração, eu coloco outro append. E aqui vamos colocar o espaço. Embaixo, mais um append, onde a gente vai colocar a nossa descrição. Então, feed, minúsculo,
ponto description e apaga. Então aqui a gente já tem o arroba do usuário em negrito, o espaço em branco e a descrição, que já está setado aqui embaixo como description. A gente criou a variável description, aqui description. Antes da gente rodar para ver como é que vai ficar, já vamos finalizar o nosso elemento. Ficou faltando agora só quando ele foi postado, né, o posted argo. Então aqui, ó, vou fechar esse espaço aqui dentro dessa row, aqui embaixo, fechar essa linha, para a gente não correr o risco de construir dentro da row, porque ele vai ficar fora. Então, ó, fora dessa row, a gente vai criar um outro elemento de tipo texto, text, que vai ser o feed minúsculo ponto posted-argo, vírgula. Vamos ter aqui um modify, vamos passar esse text para a linha de baixo também, fica mais bem diagramado. Modifier, ponto modifier, na linha de baixo, ponto, vamos colocar aqui um padding. Padding start. A gente pode colocar, deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas dimensões. Na verdade, vamos colocar um diferente, que eu acho que somando aqui no nosso layout, ele seria algo como um 8 somado com 4, então ele seria 12. A gente pode vir depois aqui na nossa refatoração para poder corrigir, mas por enquanto vamos colocar esse 12dp. Que, lembrando, não é uma boa prática. O ideal é que esse espaçamento seja sempre um espaço padrão. Mas a gente volta mais tarde para poder olhar isso. Vamos colocar agora um padding top, que vai ser um space small, que é o 4dp. Colocar uma vírgula. Ele só pode ter uma linha. Dificilmente vai estourar, mas vamos colocar aqui por garantia uma linha, porque apesar de ser um texto pequeno, vamos lembrar que pode ter bastante zoom, né? O Android permite que você aumente bastante aí a fonte. A cor que a gente vai usar aqui vai ser uma cor personalizada, vai ser um tipo de cinza. Vamos aqui nas nossas cores. Eu ainda não coloquei ela aqui no nosso elemento. Então, vou dar uma olhada, pegar aqui nas anotações para a gente pegar a configuração dessa cor. Vai ser um cinza, que ele vai servir tanto no modo claro como no escuro aqui a princípio. Então, ó, aqui embaixo entramos aqui em Color, que está aqui em tema. Dá um espaço, val, vamos chamar de Gray, igual Color 0x ff maiúsculo 80, 80, 80. Vamos voltar aqui para o nosso feed icon e vamos chamar aqui a cor que a gente criou, que é Gray, esse primeiro Gray aqui, que é o que está lá no nosso tema. Vamos dar uma vírgula aqui, colocar também um overflow por garantia, text overflow ponto elipse, elipse lembrando com 2 L's, e por último alinhamento text aligned, text aligned ponto start. Beleza? Só identar aqui para garantir. Agora sim está certinho. Então, em teoria, já está finalizado aqui o elemento do nosso feed com todos os componentes. Então vamos rodar para ver como é que vai ficar. Já rodou aqui então no nosso emulador. Vou minimizar aqui para poder ficar melhor para ver. E agora sim, ó, vou dar um zoom. Ficou certinho, ó. O arroba está em negrito, como deve estar, tem um espaço. E aqui está a nossa descrição. Assim como está também, aqui na cor cinza, há 21 horas, que foi quando esse elemento foi postado. Vou tirar o zoom. Tá faltando agora a gente popular essa tela com mais itens aí do feed. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então por hoje é isso. Eu vejo você nesse próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com a lista do feed.
Não esquece de fazer o commit para não perder esse código. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou fazer o possível para te ajudar, vou responder e bora para o próximo vídeo.